obediência é tão maravilhosa. Foi pela obediência que Jesus salvou o mundo, que quando eu recebi aquela ordem de não celebrar a missa em público, que foi que eu fiz? Embora pasmado, embora sem saber o que fazer, eu resolvi obedecer. E aqui eu vou ler para vocês o manual do Tanqueray, né? O compêndio de teologia ascética e mística. Este compêndio fala sobre a obediência como uma virtude excelente. Porém, há limites. Quais são os limites da obediência? Bem, quando o superior dá uma ordem contrária à lei de Deus, temos que obedecer a Deus mais do que aos homens. Ou quando o superior ordena algo impossível, ninguém está obrigado ao impossível. Mas, na dúvida, diz Tanqueray, devemos presumir que o superior tem razão. In dubio presumptio stat pro superiore. Na dúvida, a presunção deve estar em favor do superior. Portanto, quando eu recebi aquela ordem, embora gelado, com o coração assim, comprimido de dor, de aflição e sem entender absolutamente nada, eu resolvi obedecer e exortar os outros à obediência. Como a obediência é uma coisa séria, não é brincadeira, já que eu era obrigado a obedecer, eu queria saber como. E perguntei quantas pessoas eu posso trazer comigo na celebração sem estar desobedecendo, sem estar desobedecendo ao mandato de ser uma missa privada e não pública. Aí, depois de algum tempo, eu recebi a resposta de que eu poderia celebrar para 2 pessoas. 2 pessoas? E quando vinha uma terceira, por escrúpulos de consciência, para ser obediente, eu deixava apenas 2 estarem presentes, porque era aquilo que o meu superior eclesiástico havia mandado. Houve, porém, um grupo de pessoas que não podia ir à Santa Missa, porque os padres estavam proibidos de celebrar em público, mas queria receber a comunhão fora da missa. E vieram até mim para perguntar: Padre, você pode distribuir a comunhão para nós? Como eu não gosto de fazer nada por desobediência, eu fui perguntar ao meu superior: posso distribuir a comunhão? Eu pensava que a resposta seria: você pode com tais condições. Mas a resposta foi: você não pode. E aí eu deixei os que me pediam pão da vida com fome. Eu os despedi de mãos vazias, dizendo para eles: eu tenho pão, eu quero dar, mas eu sou proibido de dar. Se eu fizesse isso por minha própria vontade, seria um pecado horrível. Eu ouviria Jesus dizer: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demônio e os seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer. Para ouvir isso, basta eu negar um pão qualquer a quem me pede. Mas negar o pão eucarístico, se eu fizesse isso por minha própria vontade, seria uma maldade sem tamanho. Mas eu estava sob obediência. E assim, sob obediência, eu vivi os momentos mais cruciantes da minha vida, o meu pior ano, para mim e para vocês, porque foi exatamente na época da Quaresma, na época do Tríduo Pascal, na época da Páscoa da Ressurreição, e eu tendo que celebrar sozinho, ou quase sozinho, com a igreja vazia e com o povo do lado de fora ansiando por querer entrar, e eu tendo que dizer não, não, não.
Ora, gente, quando a gente está na dúvida, é bom obedecer, porque a obediência é tão, mas tão maravilhosa que só os loucos não obedecem. A obediência nos traz paz, a obediência agrada a Deus, a obediência esmaga o nosso orgulho, a obediência destrói o demônio. Porém, agora que já passou quase um ano, agora com a cabeça mais tranquila, agora eu sou capaz de olhar para o passado, já tendo experimentado a obediência, e verificar, será que eu precisava ter obedecido? Melhor dizendo, será que eu deveria ter obedecido? Agora eu vejo que eu errei por excesso. Agora eu vejo que a minha obediência foi além daquilo que eu podia fazer. Mas, naquele momento, era aquilo que parecia que eu devia fazer. Por que agora eu percebo isso? Agora, com a cabeça tranquila, vamos examinar se de fato os superiores eclesiásticos, pode ser os bispos, pode ser qualquer um superior, né? Se eles podem dispensar os fiéis de uma obrigação. Dispensar, podem, claro, mas isso aí é uma coisa que para mim não tem muita utilidade. Dispensar de uma obrigação, a missa para mim não é muito mais do que uma simples obrigação. Vejamos aqui o que diz o Código de Direito Canônico sobre a Santa Missa. No cânon 1247, assim diz o nosso Código de Direito Canônico. No domingo e nos outros dias de festa de preceito, os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Além disso, devem abster-se das atividades e negócios que impeçam o culto a ser prestado a Deus, a alegria própria do dia do Senhor e o devido descanso da mente e do corpo. Acabei de ler o cânon 1247. Então, os fiéis têm esse dever, o dever da missa dominical. Agora, será que o bispo diocesano ele pode dispensar deste preceito, deste dever? Pode. Se nós quisermos ler isso, leiamos o cânon 87, parágrafo 1º. Tá? Então, aqui vamos folhear e ler. O bispo diocesano, sempre que o julgar que isso possa concorrer para o bem espiritual dos fiéis, pode dispensá-lo das leis disciplinares, universais ou particulares, dadas pela suprema autoridade da Igreja para seu território ou para seus súditos. Tá. Então, o bispo tem o poder de dispensar os seus diocesanos do preceito dominical, que é uma lei universal da Igreja. Ele pode fazer isso. E isso eu não duvido. Um bispo pode fazer. A minha dúvida é outra. Será que o bispo, além de dispensar do dever de ir à missa, supondo, o que eu não acredito, que ir à missa seria uma ocasião de contágio para a Covid-19. Vamos imaginar. O bispo pode dispensar. Agora a minha pergunta é outra. O bispo pode proibir os fiéis de ir à Santa Missa? O bispo pode obrigar os padres da sua diocese a proibir os fiéis de entrarem na igreja? Essa é uma questão bem diferente de dispensar de um preceito. Porque se a Santa Missa fosse apenas um dever, dispenso do dever. Mas se além disso ela é um direito, aí eu quero saber, e isso é muito importante, se um bispo pode privar os fiéis do seu direito. Então vamos ler alguns cânones que tratam dos direitos dos fiéis, tá? O cânon 213 diz o seguinte: os fiéis têm o direito de receber dos pastores sagrados, dentre os bens espirituais da Igreja,
principalmente os auxílios da palavra de Deus e dos sacramentos. Os sacramentos, que são 7, batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, são um direito. Os fiéis têm o direito de receber das mãos dos pastores sagrados. Direito é direito. Compete, vou ler agora o 223, parágrafo 2º. Compete à autoridade eclesiástica, em vista do bem comum, regular o exercício dos direitos que são próprios dos fiéis. Cânon 223, parágrafo 2º. Este cânon tem um comentário aqui do Padre Jesus Hortal. O Padre Jesus Hortal, que é um grande canonista, e foi ele quem fez as notas de rodapé desta edição do Código de Direito Canônico, que todos nós usamos, não é? O Padre Jesus Hortal, comentando o cânon 222, parágrafo 2º, ele diz: a faculdade que compete à autoridade eclesiástica não é arbitrária, mas em função unicamente do bem comum. Além disso, a mesma autoridade não pode suprimir, mas apenas regulamentar o uso dos direitos dos fiéis. Então, se os fiéis têm direito à Santa Missa e têm direito à comunhão eucarística, a Santa Missa como sacrifício, comunhão eucarística como sacramento. O que o bispo pode fazer é regulamentar, mas não pode suprimir. Imagine que o bispo dissesse: olha, de hoje em diante os padres vão poder celebrar a missa para o povo, porque é um direito deles, na presença do povo, mas com tais condições. E as condições fossem bastante estranhas, parecessem condições irrazoáveis, eu deveria obedecer, porque não cabe a mim desobedecer porque acho que a ordem não é a melhor de todas ou porque ela é irrazoável. Não. Se o bispo me manda sair daqui e me transfere para uma paróquia lá longe, onde eu não vou ter acesso às pessoas que eu tenho aqui, e que, na minha opinião, vai ser um desastre pastoral, eu não posso argumentar isso para não obedecer. Se a ordem é irrazoável, mas não é pecaminosa, obedeço. Então, se o bispo dissesse: olha, você vai celebrar a missa, mas só vai celebrar a missa campal. A missa não vai poder mais ser feita dentro da igreja, vai ser feita ao ar livre. Todo mundo vai poder participar, mas vai ter que ser lá fora. É uma ordem estranha. Poderíamos até dizer irrazoável, mas não é impossível. Dá para fazer. E não priva os fiéis dos seus direitos, apenas regulamenta o modo de eles exercerem esses direitos. Tá bom, eu seria obrigado a cumprir. Regulamentar o uso do direito é uma coisa, suprimir o direito é outra, bem diferente. Mas será que o fiel tem o direito à comunhão? O cânon 912 é taxativo. Qualquer batizado não proibido pelo direito pode e deve ser admitido à Sagrada Comunhão. Pode e deve. Eu, padre, não posso negar. Será que eu posso? Vejamos o que diz aqui o cânon 915. O cânon 915 diz àqueles que o padre pode e deve negar a comunhão: não sejam admitidos à Sagrada Comunhão os excomungados e os interditados depois da imposição ou declaração da pena, e os outros que obstinadamente persistem no pecado grave e manifesto. Pecado grave e manifesto seria, por exemplo, a pertença à maçonaria, o fato de viver divorciado e recasado, o fato de você estar... qualquer pecado grave, manifesto, seja público, e a pessoa vai para comungar, o padre tem o dever de não dar a comunhão.
Fora isso, o padre não pode negar. É um direito dos fiéis. Além da comunhão, diz o cânon 843, parágrafo 1º, os ministros sagrados não podem negar os sacramentos àqueles que os pedirem oportunamente, que estiverem devidamente dispostos e que pelo direito não forem proibidos de o receber. Se alguém me pede a comunhão, eu não posso negar. Mas o bispo me proibiu, mas o direito de comungar é um direito divino. Isso é um comentário do canonista Ángel Marzoa. Em virtude do batismo, o fiel cristão tem um direito fundamental de origem divina de que seja administrada a Sagrada Comunhão. Se é um direito divino, o bispo não pode suprimir esse direito, ele pode regulamentar, mas não suprimir. Se você está com fome do pão da vida, eu, padre, tenho que dar. E eu tenho que obedecer a Deus mais do que aos homens. Os homens representam Deus, quando eles têm autoridade legítima sobre mim. Mas quando eles estão suprimindo um direito que é divino, aí o dever de obediência cessa. Agora, vamos falar sobre a missa que não é presencial, né? A missa agora pelos meios de comunicação social e atualmente até pelos celulares, como se tornou muito comum. O que dizia sobre isso o Papa Bento XVI nesta exortação apostólica Sacramentum Caritatis, tá? Esta exortação apostólica pós-sinodal do ano 2007 dizia o seguinte, no seu número 57. Devido ao progresso admirável dos meios de comunicação, nos últimos decênios, a palavra participação adquiriu um sentido mais amplo do que no passado. Com satisfação, todos reconhecemos que esses instrumentos oferecem novas possibilidades, inclusivamente quanto à celebração eucarística. Isso requer dos agentes pastorais do setor uma preparação específica e um vivo sentido de responsabilidade. O cuidado que se deve ter ao transmitir a missa nos meios de comunicação social. Bem, enfim, quanto ao valor dessa participação na Santa Missa pelos meios de comunicação, quem assiste a tais transmissões deve saber que, em condições normais, não cumpre o preceito dominical. De fato, a linguagem da imagem representa a realidade, mas não a reproduz em si mesma. Se é muito louvável que idosos e doentes participem da Santa Missa, festiva através das transmissões rádio-televisivas, o mesmo não se pode dizer de quem quisesse, por meio de tais transmissões, dispensar-se de ir à igreja, tomar parte na celebração eucarística na Assembleia da Igreja viva, diz o texto aqui. Sacramentum Caritatis, exortação apostólica pós-sinodal. Então, cuidado para ficar contente de você agora não precisar ir à missa e poder participar com o celular na mão. Tá? Isso está muito longe de ser suficiente, satisfatório, e não vamos pensar agora que estamos num novo normal. O normal agora é não ir mais à missa e ficar em casa. Mas veja que coisa estranha, né? Ir à missa, faltar à missa ao domingo era pecado. Nós, padres, sempre estamos acostumados a ouvir esta acusação. Padre, eu faltei à missa ao domingo. O bispo pode dispensar da obrigação de ir à missa. Pode. Dispensou. Agora temos uma coisa sui generis. Alguém poderia ir ao padre e dizer, padre, eu cometi um pecado. Qual foi? Eu fui à missa ao domingo. Mas isso não é pecado?
Ah, mas é que o bispo proibiu e mesmo assim eu fui. Ir à missa ao domingo agora passou a ser uma proibição. E violar essa proibição seria um pecado? Gente, que coisa impensável. Claro, é uma coisa que não dá nem para imaginar que um dia ela pudesse acontecer. Nunca imaginei que isso aconteceria, nunca. As minhas previsões apocalípticas iam até certo ponto, mas a isso não. E eu vi. Eu presenciei no ano 2020 isso acontecer. É algo de fato impensável. Mas esta proibição é, pelo motivo que eu já falei, inválida. O bispo pode dispensar, mas não pode proibir.